A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar o texto da reforma tributária hoje. Reunião marcada para daqui a pouco, 10 horas da manhã. Deve contar com o pessoal da Frente Nacional de Prefeitos, Confederação Nacional dos Municípios. A gente vai tentar entender um pouquinho mais em que página está a discussão da reforma no Senado, com o senador Efraim Filho, que é do União Brasil da Paraíba. Senador, bom dia e muito obrigado pela entrevista para a gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lilian. Saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos acompanham aí por todas as plataformas. E a reforma tributária, ela vai amadurecendo no Senado. É um cenário importante de uma reforma estruturante que o Brasil clama há muito tempo. Claro que ainda existem pontos de divergência a serem fechados durante essas audiências públicas, até que o relator, o senador Eduardo Braga, apresente o seu parecer. Mas me parece que já há um consenso, que o atual sistema está esgotado, ele é arcaico, é obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga lá na última posição do ranking Doing Business como um dos piores lugares para se fazer negócio no mundo. Então é hora sim de mudar e não adianta fazer remendo em tecido podre. Senador, vai rasgar de novo. Por isso essa busca por um novo modelo tributário, que é o IVA, que é aquele praticado nas economias mais desenvolvidas do mundo, especialmente nos países da OCDE. A gente tem ouvido aqui prefeitos, a Lívia estava até lembrando isso mais cedo, ouvimos o prefeito de Campinas recentemente, sexta ou sábado, se eu não me engano, e todos eles muito preocupados com a possibilidade de perderem arrecadação e capacidade de arrecadação. O senhor partilha dessa preocupação dos municípios maiores do país? Esse é exatamente, Rafael, um dos temas a qual o Senado tem possibilitado agregar uma nova discussão, além daquela que já houve na Câmara. Como nós já temos uma regra posta, um texto, foi possível buscar dados, números, simulações da vida real, para poder medir o impacto na vida das empresas, dos empreendedores, do cidadão e também dos entes federativos, estados, municípios, União Federal, para que a gente possa fazer conta. Há uma premissa básica nesse momento, da qual eu particularmente sou convicto defensor, é ter um limite de carga tributária, que é exatamente o cenário de carga neutra ao cenário atual, ou seja, ninguém quer, e o Senado não irá votar, nenhum texto que signifique aumento de impostos, aumento de carga tributária para um cidadão brasileiro, para um setor produtivo que já não suporta mais sobre os seus ombros o peso desse aumento tributário. Então, a gente quer dar aos municípios, como aos estados, um cenário de carga neutra, que se vá trabalhar com uma arrecadação como a que existe hoje. Mas só para pontuar, você vê como a gente está buscando esse ponto de equilíbrio, vai ter uma transição. Quem vai pagar o imposto, que são os setores produtivos, revela uma certa cautela com medo de aumento de carga. E quem arrecada, é o caso dos municípios, acreditam que pode reduzir nessa arrecadação. Então, a gente tem realmente buscado esse ponto de equilíbrio para que não pese sobre os ombros do cidadão e de quem produz mais impostos. Além, senador, do temor que o Colombo ressaltou para a gente, de talvez haver um aumento de carga tributária, embora a gente tenha alguns relatórios, algumas análises apontando para o sentido contrário, o TCU, o Tribunal de Contas da União, se não me engano, na semana passada, divulgou um relatório dizendo que pelo menos a maioria dos municípios não seria prejudicada diante dessas mudanças que estão em discussão no Senado. Mas além da carga tributária, do índice de carga tributária, há uma preocupação em relação com a perda de autonomia desses entes federativos também, com esse Conselho Federativo que está em discussão, com essa formatação. Há espaço para concessão para esses municípios, para esses governadores nessa proposta em discussão? Há espaço, sim, para aperfeiçoamentos, e isso é próprio do processo legislativo. Nós tivemos ali um tempo de amadurecimento na Câmara dos Deputados, foram 6 meses debatendo em abstrato, cuja missão era formular uma proposta. Texto apresentado, votado e aprovado, cabe ao Senado buscar, sim, esses aperfeiçoamentos, como eu falei, buscar uma calibragem para um ponto de equilíbrio entre setores produtivos de um lado, agro, indústria, setor de comércio,
setor de serviços, e os entes federativos, que é quem arrecada, estados, municípios e União Federal. Então, esse ponto de calibragem está sendo conquistado. A questão da limitação da autonomia federativa, na verdade, ela é muito mais em função de uma mudança de modelo. Qual é o modelo atual que nós temos? Cada ente federativo tem o seu imposto, para isso tem a sua caneta e cria milhares de regras para tentar regulamentar. Então, os municípios têm o ISS, são 5.500 municípios, cada um com a regra. Cada estado tem o seu ICMS, com suas regras próprias que mudam de uma fronteira para outra. A grande mudança é essa, ir para o IVA, que será um único modelo por todo o Brasil. Então, ele vai trazer mais simplicidade, menos burocracia, facilitar a vida de quem produz. Agora, é preciso ter esse ato de confiança, né? Ter a ousadia de dar um passo adiante. O atual modelo é um caos, mas quem empreende hoje é um sobrevivente nesse caos, é um herói da resistência. Então, a coragem para mudar é preciso existir nesse momento. Quando a gente está num atoleiro, o primeiro passo é aquele que exige mais energia, né? Aquele que requer da gente mais força. Então, dá o primeiro passo para sair desse modelo tributário, que é o custo Brasil. É importante citar isso. As empresas brasileiras hoje, elas já não concorrem apenas entre si. Vivemos num mundo globalizado, numa economia sem fronteiras, aonde os nossos concorrentes vivem num modelo tributário mais simples. Então, esse é o que desejamos para o Brasil, né? Mais simplicidade, menos burocracia e um sistema que valorize quem produz. Senador, eu queria só aproveitar para perguntar ao senhor se esse descontentamento de uma parte do Congresso com o Supremo Tribunal Federal pode dar uma desandada na maionese e atrasar a discussão ou a votação da reforma tributária? Eu acredito que não são temas que se contaminam, eles podem correr em paralelo. Além da pauta da agenda econômica, na qual a reforma tributária é a prioridade, você tem essa outra pauta de costumes, a pauta do tensionamento entre os poderes, que existe. Então, temas como descriminalização das drogas, legalização do aborto, retorno do imposto sindical, marco temporal, a desapropriação das terras produtivas, fazem um leque desses 5 temas que tem gerado esse tensionamento entre os poderes. Agora mesmo pela manhã na CAI, nós iremos fazer a votação de um projeto que regulamenta a questão do retorno ou não da assistência da contribuição sindical. Eu estava acompanhando aí a entrevista do governador Tarcísio e tem a ver com esse tema, né, da força ou não dos sindicatos, qual é a pauta, é uma pauta propositiva ou não, você financiar esses movimentos que têm caráter político, isso ajuda ou não nas relações de trabalho e com o poder público. Então, esse tema com o Supremo Tribunal Federal, ele vai continuar em pauta no Congresso Nacional, né, já passamos pelo marco temporal, mas esses outros temas, drogas, aborto, terras produtivas e contribuição sindical continuarão na pauta do Senado aí pelas semanas seguintes. Senador, deixa eu aproveitar que o senhor entrou nessa pauta da contribuição assistencial ou do imposto sindical, como sempre foi chamado. Hoje nós mostramos um posicionamento do Rodrigo Pacheco, presidente da Casa do Senado, dizendo que não é completamente contra a volta dessa cobrança, desde que não seja de forma obrigatória para o trabalhador. Queria ouvir sua opinião, se há um ponto de equilíbrio nessa discussão. Ah, sim, e o ponto de equilíbrio ele já está em vigência, é que os sindicatos continuam operando, fazendo o seu trabalho, mas de forma opcional essa entrada no sindicato. Aí é que está a grande diferença, é o que se chama, né, tecnicamente, do conceito do opt-in e do opt-out, ou seja, se você é obrigado a se filiar ao sindicato ou a sua filiação é automática e você tem que pedir a desfiliação. É aí que não funciona, é aí que não pode ser. Até porque a burocracia que os próprios sindicatos colocam para que o cidadão exerça o seu direito, né, de sair do sindicato é um absurdo. E aí qual é uma premissa que você deve começar no estudo? O número de sindicatos no Brasil é maior do que o número de sindicatos no mundo todo. Então,
tem alguma coisa errada aí. Aqui nós temos mais de 1.000 sindicatos, enquanto nos Estados Unidos ou Argentina tem 80. Então, você vê que muito dessa regra do imposto sindical obrigatório, na verdade, ele tinha a função de financiamento, de se tratar de um business, de uma atividade lucrativa e não aquilo que pretenderia ser, que era um instrumento de defesa, né, dos direitos de uma categoria, de um segmento dos trabalhadores. Ele perdeu esse condão e apenas poucos sindicatos hoje cumprem o seu papel. Esses que cumprem estão conseguindo se financiar e receber a adesão do trabalhador que vira sindicalizado. Eu acho que a opção pelo sindicato tem que ser no resultado e não na largada. Aqueles que apresentam bons resultados conseguirão, sim, ter a contribuição dos sindicalizados que valoriza esse trabalho. Senador, o Mota quer fazer uma pergunta para o senhor também. Mota. Bom dia, senador. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Muitos especialistas dizem que essa reforma tributária tem a chance de aumentar muito os impostos no setor de serviços, onde estão 60% dos empregos formais. Como é que o senhor vê essa questão? Mota, sem dúvida, o setor que tem gerado maior ruído e com razão é o setor de serviços. Eu presido a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, além de liderar a União Brasil no Senado. E a gente está hoje sobre setores satisfeita com o texto, é um texto que valoriza quem produz. Você teria... A gente perdeu o contato com o senador do União Brasil da Paraíba, Efraim Filho. De qualquer maneira, acho que deu para compreender aí a ideia dele a respeito de imposto sindical, a respeito da reforma tributária. Também daqui a pouquinho tem discussão sobre a reforma no Senado e, é claro, a Jovem Pan estará lá para acompanhar. Agora,